Olha a glória de Deus brilhando, aleluia. 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 Construímos a casa comum. Então é uma fase nova do processo de evolução da Terra e dos seres humanos, que além de seus países, suas tradições, suas soberanias, eles se dão conta que eles têm um destino comum, Terra e humanidade. O único que viu claro isso, no encontro do G7, lá em Biarritz, no final de setembro, foi Emmanuel Macron. Porque diz, o tempo das nações com sua soberania passou. Agora é o tempo de construirmos juntos a Terra como causa comum. Como causa comum. Aí todos se rebelaram, o nosso então ficou externo. Porque a nossa soberanias são relativas, é um modelo passado dos Estados-nações com seus territórios, agora é a Terra que tem a centralidade. E criar um corpo multipolar de gestão dos problemas dessa casa comum, para que todos possam ter o suficiente e o decente para viver, não só nós, toda a comunidade de vida, porque ela também precisa de água, de solo, de nutrientes, etc. Então a geossociedade é pensada nesse sentido. E, curiosamente, Kant, no seu último escrito, A Paz Perpétua, em 1789, diz isso. Nós temos que construir a Weltrepublik, a República Mundial, que tem duas virtudes. A virtude da hospitalidade, onde todos os seres humanos andam pela casa comum sem pedir licença, com a hospitalidade como direito de você ser recebido e o dever de você receber. E o segundo, e diz uma frase bonita, porque ele não era muito religioso, que nós estamos sob o arco-íris da graça divina que nos deu o sentido dos direitos humanos. Se nós respeitarmos os direitos humanos e vivermos a hospitalidade, nós vamos criar a República Mundial, onde todos os humanos estarão juntos. Veja, 2 séculos atrás, não é de agora essa ideia. Só que ele esqueceu a Terra, deixou fora, só os seres humanos, e ainda antropocêntrico. E agora vivemos a última fase, que é a fase do ecozoico, que se contrapõe ao antropoceno. O ecozoico é uma expressão que o maior cosmólogo vivo, o Brian Swift, introduziu, porque é um cosmólogo muito interessante. Ele trabalha na Califórnia com 100 cientistas de especialidades diferentes que estudam a história do universo. Ele é profundamente religioso. Até o último livro dele é sobre o coração escondido do universo, Hidden Heart of the Universe. Profundamente espiritual, porque diz o espírito faz parte desse imenso processo. Nós não podemos deixá-lo de fora. O erro da ciência moderna foi ter desprezado essa dimensão do invisível, do espiritual, e ficar com a cultura do capital, do material, que nasceu no capitalismo, mas deixou fora a cultura do espiritual. Então nós vivemos esse momento ecozoico, onde a ecologia está ao centro. E em função da preservação da vida, da terra, da humanidade, tanto a economia e a política tem que se ordenar a ela. E aí podemos criar uma configuração diferente do nosso humanismo, uma nova expressão da nossa vivência nesse planeta, que pode ser, como eles chamam, a terra da boa esperança, a terra feliz, onde o ser humano ele se sente gestor disso, mas há uma maneira profundamente humanística. Como disse o primeiro-ministro da China, vocês devem ler os discursos dele, porque ele está mais à frente do que todos nós.
o Xi Jinping. Qual é o nome? Xi Jinping. No seu grande discurso de tomada de posse, ele diz: primeiro devemos recuperar a tradição espiritual da China. A tradição do Tao e a tradição do Confúcio. Confúcio cria os administradores e burocratas com alto sentido ético e transparente, e o Tao nos dá a expressão da totalidade, da qual nós somos parte. Temos que incorporar isso na formação da nossa sociedade. E o ideal da sociedade é criar uma sociedade suficientemente abastecida, onde todos são suficientemente abastecidos. É o sonho que nós procuramos, de um consumo solidário, de uma distribuição equitativa, não só entre nós, mas com toda a comunidade de vida. Ele propõe isso, que eu acho extremamente enriquecedor. E ele cunhou uma expressão que está ocorrendo no mundo. Nós temos que construir o destino comum da humanidade e da Terra. Não diz comum, o destino compartido da Terra e da humanidade. Se nós não construirmos isso, nós não teremos futuro. Parece o Papa falando, sabe? E é um chinês que se diz socialista, não, comunista, do estilo chinês. Eu posso imaginar a irritação que isso deve produzir naqueles que combatem a fantasia do comunismo. Pelo menos vão para a China, lá encontram um bom comunismo. Então, avance um pouco mais nessa exposição, porque eu estou cansando com vocês, que é aquilo que constitui o princípio cosmogênico básico do processo da evolução, que é a relação de tudo com tudo. Então, mais e mais nos damos conta que estamos inseridos num processo universal que ultrapassa a Terra, o sistema solar e alcança o universo. O processo da evolução ampliada que abarca todo o universo, os sistemas inertes e vivos. Então, nada acabou de nascer, mas se encontra ainda em Gênesis. Por isso que não falamos de cosmologia, mas de cosmogênese, não em antropologia, mas em antropogênese. Estamos nascendo. E todos os seres, eles se adaptam, se dialogam entre eles, estão sempre se comunicando em redes intermináveis de relações. O estado natural do universo e da Terra é a evolução e não a estabilidade, a transformação e a adaptabilidade e não a imutabilidade e a permanência. E a evolução se processa linearmente, não se processa linearmente, mas por rupturas e saltos. E saltos que vão na direção de ordens cada vez mais complexas e altas. O todo é uno, dinâmico, e contém uma diversidade inimaginável de seres e de energias. Como diz o Papa, muito bonito, na sua encíclica, tudo está relacionado com tudo e nós, seres humanos, caminhamos juntos com o irmão Sol, como irmãos e irmãs, numa peregrinação maravilhosa que nos une com terna e fraterna afeição ao irmão Sol, à irmã Lua, ao irmão Rio, à mãe e irmã Terra. Número 92. Então, toda a encíclica é perpassada, costurada com essa categoria da relação de tudo com tudo. Tudo é relação, nada existe fora da relação. Eu pude assistir ainda no último ano das aulas de Heisenberg. Depois ele se aposentou, que é um dos fundadores da física quântica, junto com Niels Bohr. Ele repetia quase ao cansaço isso, que tudo é relação e nada existe fora da relação. Tudo está relacionado com tudo, em todos os pontos, em todos os momentos, todas as circunstâncias, em qualquer parte do universo. Então, tudo é relação. Então, a conectividade revela a cooperação de todos com todos.
Esta é a lei mais fundamental do universo, a cooperação e a solidariedade de todos com todos. E hoje a grande discussão é exatamente isso, porque ela se opõe diretamente àquilo que é dominante hoje. O sistema do capital, ele é só competitivo e nada cooperativo. Por isso ele é anti-vida, anti-universo, ele é construído, tecido por relações as mais sofisticadas, onde tudo forma uma grande rede de relações, onde todos estão envolvidos. A seleção natural de Darwin deve se entender dentro desse processo. Tal interdependência e cooperação faz com que todos os seres se ajudem mutuamente e faz com que a evolução seja coevolução. Nunca somente um ser, uma espécie, um ecossistema evolui, mas a totalidade que evolui conjuntamente. Maurício escreveu um belo livro sobre o princípio da cooperação, que é um sistema importantíssimo de forma cultural, econômica, civilizatória. E eu trouxe até o último livro que o Moltmann, quando nos visitou, disse: você que mexe com essa coisa da ecologia, desde está na minha sacola. É sobre o princípio da cooperação e o outro é por que nós cooperamos, que é um discurso da nova astrofísica e cosmologia mostrando qual é o princípio básico que sustenta e orienta o universo. A vida projeta exatamente essa expressão de cooperação, porque não há vida se não há água, se não há relação com o sol, com as estrelas, com os solos, com todos os elementos. A maioria dos seres, e nenhum deles está fora disso. A matéria e todas as coisas são portadoras não apenas de massa e energia, mas também de informação. E por que de informação? Porque estão permanentemente se relacionando e se tocam na relação e deixam uma marca. E cada um se relaciona com o outro a partir do seu jeito e estabelece um campo de relações, que é o campo de energia, onde todos os seres se marcam um ao outro de tal maneira que eles ganham uma espécie de subjetividade e história, porque demarcados por esse conjunto de relações. Brian Swimme, esse grande cosmólogo, diz: o fato de criar essas relações e o campo de relações, criando unidades cada vez mais complexas, é isso que nós chamamos de espírito, que ele é tão ancestral como o universo. Desde o primeiro momento, quando os elementos mínimos, os top quarks, se relacionaram, existem 100 tipos de top quarks, são os elementos subatômicos, começaram a se relacionar, criaram o seu namoro entre eles, se marcaram, e essa marca vai crescendo na medida que os seres vão evoluindo e se enriquecem com essa relação, de tal maneira que o espírito, nesse sentido, criador de unidades e de conexões, ele está por todo o universo, porque ele está lá, ele está em nós. Ele está em nós. Então, o todo revela esse conjunto de relações, que é o princípio da relacionalidade, aquilo que se chama um princípio cosmogênico. Esse espírito, ele é um princípio de relação que se dá com todos os seres, mas em graus diferentes. Entre o espírito de uma montanha e o nosso, funciona o mesmo princípio de relacionalidade. A montanha se relaciona com o sol, com o vento, com a chuva, com as energias da terra, com o universo, com o poeta que está diante dela e admira a montanha. Mas na modalidade diferente, que é uma modalidade rudimentar. Em nós, o princípio é igual da relação, somos seres de relação, mas com uma singularidade, que
Em nós é altamente densa essa relação reflexa e consciente. Por isso disse novamente Stephen Hawking: se o universo quisesse atingir o ponto que hoje atingiu, deveria ter feito exatamente tudo o que fez. Segundo o princípio antrópico fraco, isto é, a relação dos seres humanos com todos os seres, afirma-se que se as coisas, nos mínimos detalhes, não tivessem ocorrido como ocorreram, nós não estaríamos aqui para falar dessas coisas. O grande e famoso físico britânico Friedman Dyson diz: quanto mais examino o universo e os detalhes de sua arquitetura, mais acho evidências de que o universo sabia que um dia lá na frente iríamos nós, seres humanos, surgir. Então o universo, ele vai apontando, ele tem uma história que é irreversível, mas tem um propósito. Termina na vida, na expressão mais alta da vida, que é o ser humano. O propósito do universo não é apenas perpetuar o que existe, mas ocasionar a realização de potencialidades existentes dentro da própria matéria, que nunca é material. A matéria é energia altamente condensada, segundo a fórmula de Einstein. Matéria e energia, máxima matéria e energia, são equivalentes. Eu recordo uma frase que eu nunca esqueço, que Werner Heisenberg gostava sempre de falar, apoiado na mesa. Se eu pego 1 milímetro cúbico dessa madeira e transformo em pura energia, segundo a fórmula de Einstein, eu desestabilizo todo o sistema solar. Tal é a energia e a violência dessa energia. Porque com um átomo mais simples de todos fizemos a bomba atômica, com a devastação que ocorreu. Imagine com os bilhões, trilhões de átomos que estão nesse milímetro, centímetro cúbico de madeira, transformado em energia. Vai abalar o sistema solar e afeta o universo. Isso a gente de vez em quando esquece. Por fim, essa compreensão nos obriga a pensar a realidade não como uma máquina, como os modelos pensam, um relógio que funciona automaticamente, mas pensar como a figura deles, como um jogo, como uma dança, onde todos estão envolvidos, como uma arena, onde todos estão aí jogando e relacionados. E essa imagem do universo, onde nós estamos dentro dele, participando. Um outro ponto que convém salientar, porque tem a ver com o nosso pensamento mais teológico, mais filosófico. Uma pergunta intriga sempre os cosmólogos e astrofísicos. Se tudo começou com a primeira singularidade, que foi o Big Bang, o que havia antes dele? O que havia antes do antes? Quem fez surgir aquele ínfimo ponto, milhões de vezes menor que a cabeça de um alfinete, mas carregado densíssimo de energia? Quem que fez surgir aquele ínfimo ponto que depois explodiu e deu origem ao nosso universo? Presume os astrofísicos e cosmólogos que nos primeiríssimos momentos após a explosão natural ocorreu o primeiro tipo de relações que foram construindo a lógica básica do universo. Mas até onde podemos remontar? Ao famoso muro de Max Planck, para além do qual não podemos ir. Podemos chegar ao milionésimo de segundo, 10 com potência 43, perto do Big Bang. Eu não consigo espiar o que tem do outro lado, que é a última barreira, que é chamada muro de Planck. Planck foi o primeiro formulador dos quanta, onde vem a física quântica, depois vem Heisenberg, Niels Bohr, etc. Então não podemos espiar, mas projetou-se uma representação que hoje é tomada como um dado fundamental para entender o universo e a vida, que por detrás existe que no começo chamavam de vácuo quântico, mas que de vácuo não tem nada.
porque é a plenitude de todas as virtualidades. Daí que os novos cosmólogos dizem, ou diz Brandon Boyd, o vácuo grávido, mas a linguagem mais comum, com Brian Spin, com Gon e outros cosmólogos, o abismo alimentador de todo o ser, ou ainda, a fonte originária de tudo aquilo que existe, que são as expressões hoje preferidas. Então, essa fonte originária, por sua natureza, não poderia ser representada em categorias de espaço-tempo, que ainda não existiam. Então, eles imaginam como uma espécie de vasto oceano sem margens, ilimitado, inefável, indescritível e misterioso, para o mútuo infinito, onde estão hospedadas todas as informações, possibilidades e virtualidades de ser que podem emergir ao longo da cosmogênese e que, além do nosso universo, pode ter criado imensos universos paralelos. A gente dedica um largo capítulo nesse livro, a teoria das cordas, que hoje é um dado de ciência, que não se fala mais em prótons e elétrons, se fala em ondas que vibram trilhões de vezes por segundo, formando aqueles campos de energia. Então, David Bohm, que era o discípulo predileto de Einstein, um grande físico, prêmio Nobel, é um homem espiritual que no fim da vida virou místico. Ele diz, todos esses nomes que nós damos a essa fonte originária, que é ilimitada, inefável, indescritível, misteriosa, são aquilo que as religiões atribuem a Deus. Atribuem a Deus. E essa energia de fundo está em tudo. Sem sua presença, nada poderia subsistir. Tudo voltaria ao vácuo quântico. E essa energia está presente em nós, nos sustentando. Nós podemos abrir-nos a ela, podemos invocá-la. Mas não se trata de uma realidade, e aqui vem uma reflexão teológica. Não dá para dizer que isso é Deus. Pode ser a melhor metáfora de Deus. Porque se dizemos que é Deus, então Deus faz parte do nosso universo. As coisas que podem ser descobertas. Aí eu lembro de Duns Scotus, nossa tradição franciscana sempre cultivou isso. Ele tem uma frase que é espantosa, mas muito significativa. Onde ele diz, se Deus existe como as coisas existem, então Deus não existe. Porque Deus não é uma coisa. Ele tem outra natureza. Ele é o fundamento que sustenta todas as coisas. É aquele ser que faz ser tudo aquilo que é. Mas ele não é parte do nosso universo. Ele é gerador do universo. Mas não é um pedaço do universo. Daí eu acho a ilusão desses cientistas que deviam estudar um pouco mais de filosofia e teologia, aquele experimento lá do Conselho na Suíça, que falam do bóson Higgs, da partícula Deus. Aquela partícula nunca pode ser Deus. E se for Deus, nós devemos ser ateus dessa partícula. Porque Deus não é uma partícula. Pode ser uma imagem. E eles explicam de uma forma curiosa, o Higgs, que está vivo ainda, diz não. Se trata de uma espécie de tênue cortina que enche o universo, que está no universo, e que aqueles elementos que não têm matéria tocam nessa cortina e se transformam em matéria. Então, esse bóson, que é o elemento último, é a maneira pela qual Deus está continuamente criando seres. Isso nós podemos admitir, mas não que seja Deus. Porque Deus, como diz o jesuíta, é sempre maior de tudo isso. Seria um Deus pequeno, nós citaríamos um Deus assim. Darcy Ribeiro se perguntava, se existe Deus assim, por que não eu ser Deus? Na seu orgulho, na sua arrogância, se imaginava Deus, se sentia pena que era um Deus que ia morrer, ia virar pó cósmico, e ele não aceitava isso. Então, dizer, tem que renunciar à minha pretensão de ser Deus. Nosso Deus é o artista do universo, é a fonte da luz, do ar, da cor,
É o som, é a música e a dança. É o mar jangadeiro e pescador. É o seio materno sempre fértil. É beleza, é pureza e é calor. É o seio materno sempre fértil. É beleza, é pureza e é calor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar que é pra glória de Deus brilhar.